contra o lugar que os filhos foram ocupando em nosso imaginário coletivo desde que se retiraram oficialmente dos seus postos de trabalho na cidade e no campo, inauguraram uma infância de século XX vestida de inocência, mas investida de plenos poderes no espaço doméstico. E não é só contra esses filhos prepotentes que escrevo, mas também contra seus progenitores, contra os confortáveis cúmplices do patriarcado que não assumiram sua justa metade na histórica gesta da procriação. Sou contra muitas mães, não todas, apenas contra as que jogaram a toalha e renunciaram angelicamente a todas as suas outras aspirações, contra as que aceitaram procriar sem pedir nada em troca, sem exigir o apoio do marido, pai ou do Estado. Contra as que, numa reciclagem atual da mãe empregada, tornam-se mães totais e supermães, dispostas a arcar com a casa, profissão e filhos sobre seus ombros sem reclamar. E não me esqueço das mães prepotentes que, além de engendrá-los, nos obrigam a assumir seus filhos como nossos. A cada êxito feminista se seguiu um retrocesso. A cada golpe feminino, um contragolpe social destinado a domar os impulsos centrífugos da libertação. Lina Meruane, ela é uma escritora peruana. Ela tem alguns livros de ficção e também de não ficção e atualmente ela mora em Nova York, onde ela leciona literatura latino-americana. Esse livro aqui, que é um ensaio sobre a maternidade, ele foi publicado em 2014. Antes da gente começar a falar sobre essa leitura, vamos ver o nosso drink de hoje, que é o Devil Woman, a mulher demoníaca, né? Esse é um drink à base de rum e um aperitivo amargo. Eu escolhi o Aperol porque eu não queria que fosse muito amargo hoje. Aqui a gente também coloca óleo Saccharum, que é o xarope do extrato de óleo da casca de limão siciliano eu usei. Eu vou ensinar mais pra frente vocês a fazerem isso, fiquem tranquilos. E também a gente usa essas cebolinhas infusionadas em hibisco. Então também vou deixar direitinho na receita como é que faz. Vamos provar. Nossa, é muito diferente esse drink. É até difícil saber o que vem o gosto. Você tem o gosto do limão, tem um docinho, né, com o cítrico do limão, que é desse xarope. Apesar de ele ser bem pouquinho, ele ficou marcado. Você sente, quando você vai beber, na hora vem o cheiro da cebola, assim. É bem diferente. É interessante. Acho que esse é um drink que vai crescendo, talvez. É esquisito, né, cebola no drink. Eu não me acostumo muito não, viu, pra ser bastante sincera. Mas não é ruim. Acho que eu vou... Deixa eu beber esse até o final, depois eu conto pra vocês o que eu achei. Bom, vamos lá. Um pouquinho primeiro sobre o motivo pelo qual eu resolvi ler esse livro, né? Faz alguns anos que eu cheguei à conclusão de que, apesar do que pode parecer para muitas pessoas, né, ter filhos não é uma obviedade, não é uma coisa que certamente você vai fazer na sua vida, pelo menos para mim. Como uma boa menina criada num sistema patriarcal, para mim ter filhos fazia parte, né, dos passos naturais da vida, mas na minha juventude e na fase adulta eu cheguei à conclusão de que não, como qualquer outra decisão que eu tomo, né, como adulta, eu tenho que ponderar os prós e os contras e ver realmente se isso faz sentido para mim. Você tratar uma coisa tão grande quanto ter filhos como uma coisa que não precisa ser questionada ou pensada profundamente, para mim não faz nenhum sentido. Então, em busca dessa verdade, né, dessa minha verdade, um livro que tem esse título aqui, ele me pareceu uma boa adição no lado oposto, né, dos motivos para não ter filhos. Então eu resolvi incluir eles nas minhas leituras exatamente para me dar mais suporte para tomar essa decisão. Então assim, a Lina Meruane, ela vai começar falando sobre esse suposto chamado biológico que todas as mulheres teriam, né? E como parte disso, na verdade, é uma grande construção social. Então, quando você é criança, você é uma menininha, a primeira coisa que te botam na mão, depois das panelinhas de plástico, é uma boneca de pano. Essa maternidade já lhe é imposta logo no começo da vida, né? Enquanto para um menino, ninguém faz isso. Colocam na mão dele um carrinho, um caminhão, que tem todo esse sentido, né, de você ser o motorista, você dirigir, você se levar a lugares, né? E no caso da menina, que não dirige, ela é dirigida. E esses brinquedos, querendo ou não, eles fazem parte desse sistema. E a transformação dessa boneca de pano numa boneca de carne e osso, muitas vezes ela não é nem questionada pela maior parte das pessoas. E isso é uma coisa que precisa ser vista, né? E as mulheres que optaram conscientemente por não ter filhos, optaram por não seguir essa obrigatoriedade que a sociedade lhe impõe,
elas são chamadas das mais diversas coisas, né? Começa por incompleta, como se o filho fosse tipo um braço que se você não tem, você fica meio esquisita, meio torta, você nunca vai ser o seu maior potencial. Elas são também chamadas de egoístas, né? Que é um absurdo, como assim? Você é egoísta que você não quer ter um filho, né? Elas são chamadas também, elas são ditas que elas vão se arrepender profundamente no futuro, né? Como se as pessoas pudessem ver no futuro que a pessoa não está tomando uma decisão certa. São mulheres consideradas malignas, né? São mulheres consideradas às vezes até demoníacas, que é o nome do nosso drink de hoje, o Devil Woman. Elas são antinaturais, né? Uma mulher que não quer ter filhos. Aqui, a Lina vai falar também um pouquinho sobre as mães militantes, ela dá esse nome para elas. As mães militantes são aquelas que agem com virulência, né, com irritação, quando uma mulher fala que não quer ter filhos, né? Como se o fato dessa mulher ter se negado a ter filhos pusesse em questão a própria maternidade delas, né? Ou como a Lina fala, representa uma contrariedade para as mães que duvidam ou se arrependem sem se atrever a dizê-lo. Um dos trechos também que eu achei mais interessantes nesse livro é quando ela cita Olympe de Gouges. Desculpe meu francês, gente. Ela era uma dramaturga e ensaísta francesa e ela viveu na época da Revolução Francesa. E Olympe, ela percebeu logo que o homem, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, da Revolução Francesa, não incluía crianças, não incluía pobres, não incluía escravos e também não incluía as mulheres. Então ela redigiu de uma forma irônica a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e convocou as mulheres a se unirem para exigir uma Assembleia Nacional que equiparasse os seus direitos e deveres com os homens, que nem na declaração deles. A Olímpia, ela exigia o direito das mulheres de apontarem quem era o pai de seus filhos. E não porque ela queria que as pessoas se casassem, né? Ela queria isso para tirar os filhos da bastardia, que era uma questão social muito importante. E ela também reivindicava um sistema de proteção estatal aos menores de idade, exatamente para a mãe ter mais liberdade para conseguir sair de casa para trabalhar. E é claro que os seus colegas revolucionários não acharam a menor graça nessas reivindicações da Olympe e logo guilhotinaram essa mulher subversiva. Então, bom, no capítulo subsequente, que é um pouquinho mais longo do que eu gostaria que fosse, ela vai falar sobre o anjo do lar. Esse anjo que ela chama de maligno, né? Que representa aquela mulher subserviente, aquela mulher completamente dedicada à casa, ao esposo, aos filhos, silenciosa, disposta a todos os sacrifícios do mundo para manter aquela paz, para manter o seu lar. E como a existência desse anjo assombra todas as mulheres hoje em dia que querem ser um pouco diferentes, que trabalham fora e têm que deixar as crianças com alguém, que não conseguem se dedicar exclusivamente à educação dos filhos ou dar toda a atenção do mundo que o marido pode querer. E isso porque nós somos assombrados por esse anjo do lar, que é um anjo maligno. Ela vai falar também sobre a maternidade e a produção artística e como elas são coisas quase que incompatíveis, né, na opinião dela. E nisso, esse livro vai conversar bastante com a Virginia Woolf no Um Teto Todo Seu, que a gente já tem resenha aqui no canal também, para quem quiser ver. E seguindo um pouquinho mais em frente, a questão fica um pouquinho mais política e também um pouquinho mais interessante. Essa foi a parte que eu mais gostei desse livro. E aqui a autora vai começar a dialogar com as questões reprodutivas de um ponto de vista mais social mesmo, né? Assim como a Bell Hooks faz no livro O Feminismo é para Todo Mundo, que eu não paro de falar sobre esse livro e já tem resenha aqui no canal também, tá? E ela vai falar sobre o papel do Estado em toda essa questão reprodutiva que a gente está falando até agora, né? Que até agora a gente falou muito sobre atitudes, decisões e ações individuais, mas o contexto macro e o contexto político também é essencial, se não for mais importante, né? E é isso que ela tem a dizer sobre isso. O Estado foi até agora o grande ausente desta ladainha. Chegou o momento de avaliá-lo e de exigir dele o que lhe cabe, de demandar que seja consequente. Ou são moderadas suas pretensões reprodutivas e se educa sexualmente os menores e se permitem campanhas de prevenção de gravidez e se distribuem preservativos e pílulas anticoncepcionais ou do dia seguinte e se amplia o direito ao aborto, ou bem se auxilia a família até que seus filhos sejam adultos. Mulheres em idade fértil encontram por toda parte obstáculos de contratação. 2. As grávidas raramente conseguem emprego. 3. Que em cada vez mais países o Estado lavou suas mãos capitalistas e, ignorando suas responsabilidades custodiais, cedeu a gestão da maternidade à empresa privada, regida por homens que não cuidam de filhos. Empresários pais de família que urdem sua misoginia na retórica do benefício econômico para não contratar mulheres,
ou que, se as contratam, escolhem não lhes conceder licença maternidade. As paternas são ainda as mais infrequentes e muitos pais, tendo-as, não as aproveitam. E decidem não investir em berçários, nem em zonas exclusivas de lactação, nem prestam atenção nas justificativas das já-mães quando os filhos ficam doentes. As mães trabalhadoras raramente contam com cuidado doméstico para seus filhos, que não seja pago do seu próprio bolso precarizado. Porque não esqueçamos que os salários femininos são inferiores aos masculinos, por mais que ambos tenham as mesmas qualificações e trabalhem as mesmas horas. Conclusão: para uma mulher, o custo de ter um filho é enorme. Então, assim, esse livro aqui não é um livro perfeito, está longe de ser um livro perfeito. Ele foi bastante cansativo em alguns momentos e ele tem algumas afirmações que eu diria que são no mínimo questionáveis, principalmente que eu mais percebi foi com relação à amamentação, tá? Mas ele me trouxe discussões bastante valiosas. Essa questão da responsabilidade do Estado, né? Esse é um Estado que não te dá condições de você escolher efetivamente ser mãe ou não, então ele tem que te dar as condições de criar essas crianças de um jeito muito mais amplo do que faz hoje em dia. E eu acho que isso aqui aumentou bastante o meu repertório. Eu achei que foi uma leitura bastante válida e informação nunca é demais, para que a gente possa tomar nossas decisões de uma forma consciente e não só seguindo a onda, seguindo o fluxo, porque nos disseram que é assim, né? O drink, a receita, eu vou deixar no Instagram amanhã, Instagram Drinks e Livros.